E Breuer fazia sessões de hipnose, que ele não chamava de hipnose, chamava de método cartásico, que, em resumo, são 2 nomes gregos que eles vão utilizar: cartase e e ab-reação. Quando o sujeito é mobilizado nesse sentido, ele vai sofrer uma ab-reação, que seria, enfim, uma extrusão, um jogar para fora de emoções, cargas emocionais que vão fluir de certa forma, porque considera-se que o inconsciente está aberto, a repressão está suavizada e essas emoções todas aparecem durante um transe. Isso é uma ab-reação. Por consequência da ab-reação, apareceria ali a catarse, também é outro nome grego. Então, o que é que Freud fazia? Ele fazia hipnose? Não, ele fazia sessões de catarse ou sessões de ab-reação. É o método cartásico, que ele aprende com Breuer e pratica. Aí tem uma outra conversa. A gente já está saindo do eixo inicial que eu Vamos estava voltar. falando, mas tudo Vamos bem, voltar. temos tempo. É que tem muita coisa, É, né? mas o tema é Univer- complexo, né? Muito complexo, muito rico, né? Agora sinto o drama. Quando Freud começa utilizando esse método cartásico, que era a hipnose, ele vai fazer isso exatamente com as pacientes de Breuer, inclusive a famosa Ana O, que era paciente de Breuer, não dele. E ali ele vai vendo, a cada sessão, que havia situações onde se manifestava a hipótese de a sexualidade infantil daquela paciente ser a fonte de distúrbio. E aí ele cria a hipótese de que a maior parte da perturbação que o ser humano passa é por consequência dessa sexualidade infantil relacionada ao complexo de Édipo, que é um nome que ele aplica, que seria, Sim, que sim. ele utiliza do grego também, Sim, sim. que seria o sentimento, um sentimento libidinoso em relação ao pai e à mãe, à criança, né? Então, isso é experienciado pela criança, quando ela está na fase de 2 a 4 anos, quando ela passa para 5, 6, 7, 8, ela vai descobrir que esse tipo de sentimento é absurdamente contrário à moral social. E por ser contrária à moral social, Se fecha. ela reprime, né? O outro termo utilizado por Freud pela psicanálise, a repressão. O que é a repressão? Um mecanismo mental que faria com que aquilo que me incomoda fique escondido, não me venha à lembrança para não me fazer sofrer de novo. Sim, sim. E aí seria um lance importantíssimo, porque ele está trazendo a hipótese de você ter conteúdos repressos, que seria isso vinculado aos seus traumas emocionais. E por estar represso, não significa que ele não seja um sentimento forte, é um sentimento forte, reprimido. Ele quer subir para a consciência, não pode, ele sobe disfarçado. Esse disfarce é o sintoma, e o sintoma é o que se busca a cura. Quer dizer, toda pessoa que busca terapia, na verdade, ele chega com um conjunto de sintomas que, quando analisado, ele está relacionado a traumas que não necessariamente de forma clara se apresentam. Entendemos? Entendi. E talvez eu vou estar saindo do assunto de novo aqui. Quando a pessoa. Desculpe, eu só quero depois que eu volte lá para onde eu Vou, vou- estava. Voltamos todas as vezes. Mas essa pessoa, quando ela sente isso, que ela procura ajuda, o que, que o senhor Pois aconselha ela a é, procurar? Uma psicanálise? pois é. Qual que é o passo? Onde que ela To- procura, quem está nessa situação? Todas as psicoterapias, de um modo geral, ela busca tratar isso, traumas reprimidos. Tá. Eu estou falando psicoterapias, vai desde da psicologia convencional, envolvendo aí a gestáltica, a comportamentalista behaviorista, envolvendo a psicanálise. São Psicanálise. técnicas psicoterápicas que poderia dar conta desse problema, inclusive a hipnose. O senhor indica uma mais do que a outra ou Não. varia de cada caso? Bom, eu sou apaixonado pelo transe. Tá. Né? Aí eu poderia ser, por exemplo, você é apaixonado por hipnose? Não, eu sou apaixonado pelo transe. E entre essas técnicas, as que mais se aproximam do transe é a hipnose, até pouco tempo. Daí para cá, a gente vai retomar o nome que você inicia, que é o transe-terapia semiótica. Mas até então, a hipnose seria um método mais contundente, mais rápido, de você acessar o inconsciente. Não bem acessar o inconsciente, mas abrir essa janela que representa a repressão e fazer com que o trauma saia. Sim, sim. Saia. Como? Altamente simbólico. Você não tem o trauma explícito. Todo transe é simbólico. Quando você vai para o nível inconsciente, essa conversa verbal aqui acaba. O inconsciente não tem verbalização. O inconsciente trabalha a nível de símbolos, é um universo simbólico complexo, e muito complexo, e desmembrado em várias etapas, que só isso aí dá um podcast. Falar como que seria a estrutura de Imagino. pensamento dentro do inconsciente. São os arquétipos, as matrizes Sim, sim. comportamentais. Saber interpretar cada É, simbologia dessa, pois né? é. Mas é um universo simbólico, altamente simbólico, que significa que quando ele não aparece falando, ele aparece simbólico. E isso se manifesta
predominantemente por expressões corporais, contorção, contratura muscular exagerada, formação de arco cataléptico, o olho vira, a pupila dilata, enfim, são situações que elas manifestam, a partir dessas condições, expressões simbólicas que representam os traumas reprimidos. Verbalização Nem a não existe. pau. Porque o que a gente vê na televisão, assim, Claro, é verbalização, claro, né? Ah, poxa, aí começa a claro, falar do passado, claro. que o pai fez Que isso, isso que não não é, sei. é a tal famosa regressão. Isso Isso daí. não é transe. Tá. Aí, compadre, é outro E podcast. existe uma cartilha ali, ó, virou o olho, quer dizer X coisa. Tá, vamos diferente. Pra Vamos poder. diferente. Em 1904, quando o Pavlov inventou essa conversa, o grupo, de trazer a hipnose para o laboratório, precisava ali de você fazer projetos de pesquisa. Não é isso? Trouxe para o laboratório, vou fazer pesquisa, é ambiente acadêmico. Para você fazer um projeto de pesquisa, você tem que ter um parâmetro. Você quer o Sim. quê? Vai para onde? Qual é a antecedência Amostragem, teórica? Né? por Tá. aí vai. Aí, porra, não dava para você fazer um projeto, né, baseado em apenas uma antecedência que geralmente mistificada. Então, em 1948, por necessidade da escola russa, que vai introduzir de fato a hipnose na academia, os passos seguintes é Harvard e Stanford. Elas vão entrar fazendo pesquisa. Mas como eu vou fazer um projeto de pesquisa se eu não tenho um parâmetro? Em 1948, um cara chamado Lecron, ele vai botar em transe 4.000 pessoas e vai identificar quais as expressões que essas pessoas fazem. E aí ele vai descobrir que esse tal desse transe tem vários níveis e subníveis, que ele se manifestaria a nível de 50 características. Cada característica dessa vai me indicar um nível de aprofundamento. O nível de aprofundamento significa o nível de minimização da consciência. A consciência vai minimizando, o consciente vai aparecendo. Em 1948, portanto, Lecon apresenta uma escala. E é essa escala que depois vai ser retrabalhada por Stanford, também por Harvard, mas elas não batem 100%, e óbvio que não podia bater, porque a amostra é diferente, portanto o levantamento dos dados são diferentes, você tem ligeiras discrepâncias entre essas escalas, e por conta disso, no ano 1994, eu formo um grupo de estudo com os meus alunos da Universidade